Então, gente, esse aqui, que eu esse vídeo aqui, tô gravando antes de ir pra academia. Então é o seguinte, eu só vou fazer uma historinha rapidinho aqui. Não estou fazendo, é contar que basicamente a porta do meu guarda-roupa caiu, quase caiu em cima de mim. Por bom sorte, sem sorte, já falando bom senso, por sorte a porta do guarda-roupa não caiu em cima de mim. E engraçado que eu tava fazendo uma skin pro meu jogo, aí por causa disso o arquivo foi corrompido, eu tô tendo que refazer do zero. E toda vez que eu fecho o aplicativo sem terminar ou sem salvar, o negócio corrompe. Só que o aplicativo não dá permissão para salvar. Ou seja, eu fico sem skin no final das contas. Então, só pra finalizar o vídeo legal, tipo assim, tenta tocar alguma coisa no violão. Vai saber se eu consigo fazer se virar o tema da skin. E essa daqui vai ser uma missão, tá? Não vai ser dar código no meu canal.